Glória a Deus. Oh, queridos, como estamos felizes de estar aqui hoje, essa noite, podendo falar de um tema que enche o nosso coração de muita alegria, né? Transborda o nosso coração. Firmes na rocha, e nós queremos saudar cada família aqui, porque cada pessoa aqui representa uma família, representa o fruto do amor de Deus. E eu queria pedir assim que quem estiver perto já dos familiares, que levantem, vamos nos levantar. Nós gostamos muito de... Levantem, queridos. Por favor, levantem. Algumas pessoas aqui não estão com a família nesse lugar, mas eu creio que muitos estão. Você que não está com a sua família aqui, não está com o seu filho, abrace o seu corpo. Você que está aqui com a sua família, se achegue. É hora do abraço, desse abraço de gratidão. Você, mulher que está com seu esposo aqui, você, mulher que está com seu esposo, vamos, as mulheres, elas têm uma iniciativa, se abracem. Sejam gratos por esse amado que está do seu lado. Abrace sua esposa, abrace seu filho. Filhos, abracem os pais. Abracem os pais. Você que está sozinho, receba o nosso abraço. E abrace o seu corpo, lembrando de cada um. Lembrando dos seus familiares. Você também que diz assim: Simone, eu sonho em estar aqui abraçado com alguém, com o meu marido, com a minha esposa. Abrace o seu corpo com essa certeza, profetizando que o Senhor, Ele vai lhe dar a dádiva de estar aqui, abraçado com o seu futuro cônjuge, com a sua futura esposa. O nosso Deus é um Deus de família. E há muita gratidão mesmo no nosso coração. Nós queremos agradecer, em especial ao senhor pastor Ricardo, a pastora Paulina, pela confiança em nós, por nos escolher para auxiliar vocês. E em especial ao pastor Sid Clay, que nos acionou. A gente estava num congresso de casais, que nós, com sede de querer aprender mais sobre família, nós nos desafiamos a ir para um congresso com uma variedade de assuntos tocante à família, e lá o pastor pediu que nós já começássemos a imaginar algo que tocasse o nosso coração e que pudéssemos também compartilhar algo que a gente tivesse a oportunidade de aprender lá. E eis-nos aqui para começarmos a falar, né, sobre esse assunto tão importante. O Queridos, tema... podem se assentar. Por favor. E nós escolhemos, né, esse tema, famílias firmes na rocha. Nós, de fato, vamos tratar, né, de alguns pontos que nós aprendemos, de alguns pontos que o próprio Deus nos ministrou para estar trazendo. Inclusive, Ele hoje, Deus é assim, né? Ele hoje de manhã olhou assim o nosso esboço e disse: tira isso, porque só isso aqui é uma pregação. E Ele foi fazendo um rearranjo, e eu creio que Ele separou exatamente aquilo que Ele deseja que a igreja, que cada família aqui hoje possa ouvir nessa noite. E a palavra, ela é inspirada em Mateus, capítulo 7, versículos do 24 a 27. Nós estamos aqui com a versão NVI. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato
que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados, vamos orar mais uma vez, vamos consagrar a palavra ao Senhor. Pai, ainda na tua presença, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela dádiva, Senhor, por ter nos escolhido, Pai, nos separado para esse dia, Senhor, por ter separado a sua igreja, Pai, como o pastor já determinou aqui nesse lugar, Senhor. Toma cada coração, Senhor. Pai, toma cada mente, Senhor. Toma cada pai, cada esposo, cada mãe, cada mulher, Senhor. Cada filho, Senhor. Deus, cada família aqui representada, Pai. Senhor, nós declaramos que essa palavra, Senhor, ela, ao ser lançada no coração de cada um aqui, ela vai transbordar, Senhor. Ah, Deus, vai ser um transbordar tremendo. Nós declaramos isso, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai amado, nas nossas vidas. Deus, toma, Senhor, toma cada casa, Senhor. Pai, nos faz como esse homem prudente, que a gente possa ouvir e praticar a tua palavra, Senhor. Deus, que caiam por terras as distrações, Senhor, e tudo aquilo que possa nos desviar da tua presença nessa noite. Deus amado, apresentamos também, Senhor, as nossas vidas. Nós apresentamos ao Senhor a nossa boca, a nossa língua, tudo que vamos falar aqui, Senhor, que não seja de nós mesmos, Pai. Oh, Deus amado, prepara tudo, Pai. Nos usa como vasos, Senhor. E fala, Pai, através de nós. Assim te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem faz parte de uma pregação de Jesus no Sermão do Monte. E nela vemos que Jesus nos apresenta a história do homem. É um assunto direto, a história do homem sensato e do imprudente, né? Ou melhor, do prudente e do insensato. Então, a palavra é clara, direta, mas quem ouve e as pratica é como um homem prudente que firma sua casa na rocha, que alicerça a sua casa na rocha, que finca o alicerce profundo e solidifica a sua casa, e os intempéries virão, mas a casa não vai cair. Então a gente se pergunta, qual o tipo do alicerce que nós estamos fazendo? Qual a profundidade do alicerce que a gente está construindo para alicerçar a nossa casa? Então o alicerce é a nossa família, como a gente lida com a nossa família, como a gente vai alicerçar a palavra de acordo com o ensinamento de Deus. E é muito interessante, queridos, porque eu acho isso um fenômeno aqui em Lagarto. Muita gente investe na fachada, né? A gente vê casas assim, beliais, casas com, sabe, verdadeiras mansões. E eu particularmente presenciei isso. Eu fui fazer uma visita para uma pessoa que trabalhava para mim aqui em Lagarto, e eu fiquei impressionada como ela investiu tudo na fachada e como dentro de casa, né, naquilo que ninguém vê, naquilo que ninguém vê, naquilo que ninguém, sabe, passa ali na frente, como era uma bagunça aquela casa. E eu fiquei imaginando, né, e hoje Deus me trouxe isso à memória, como é que não estavam as pessoas naquela casa. E a começar aqui, o motivo da minha visita era porque ela estava doente. E realmente nós precisamos cuidar nas nossas casas daquilo que ninguém vê, né? Nós temos na passagem, como o Edson colocou, um homem prudente e um homem insensato. Os dois ouviram a palavra. Os dois foram direcionados para o que deveria ser feito. Os dois ouviram
a oportunidade foi a mesma para os dois. Mas cada um decidiu seguir o seu caminho, e existe algo que é poderoso, que é o que vai definir o nosso comprometimento com Deus em nossa casa, vai além das coisas visíveis. Sabe? Não é sobre aquilo que as pessoas vão ver. Porque se as pessoas chegarem lá em casa agora, Edson, conseguimos. Está tudo no lugar. Quase tudo. Porém, as pessoas não sabem se nós como casal oramos no dia a dia. Se nós como casal buscamos o Senhor. Se nós como casal oramos à mesa. Se nós como casal ministramos na vida do nosso filho. Quem chegar ali não vai ver. Então, essa palavra de logo, ela também nos confronta a cuidar, sim, de ter uma casa arrumada, organizada. E por que não uma fachada bonita? Não falei por crítica. Mas nós precisamos investir naquilo que alicerça a nossa casa e que ninguém vê. Nessa rocha que é Cristo Jesus. Nós precisamos investir naquilo que vai fazer vai nos trazer transformação em nossa casa. Aquilo que de fato vai fazer a diferença na nossa casa. Aquilo que, mesmo se nós perdermos a casa, Satanás não vai tirar da nossa família. Satanás não vai tirar do nosso casamento. E quem já me viu aqui pregando sabe que eu gosto muito, os meus alunos também no mício, eu gosto das perguntas provocadoras. Eu digo, são as perguntas provocadoras. Por quê? Porque são as perguntas que nos faz pensar, nos faz refletir. E quando eu fizer aqui, meus irmãos, é sempre em amor, tá? Não é para você se sentir culpado. Deus não quer colocar culpa em ninguém nessa noite. Deus quer ver famílias transformadas, casamentos transformados. E se você diz assim, meu casamento está ótimo, Simone. Deus quer quer que seu casamento seja fortalecido. Deus quer que sua família seja restaurada, se você precisa de restauração. E o Senhor faz algumas perguntas, Edson. Leia, Edson, essas perguntas aqui para os irmãos, as minhas perguntas provocadoras. Qual o alicerce que você está conseguindo fincar na rocha? Qual? Que ambiente você está conseguindo estabelecer em oração? Você se esforça para ser excelente e firmado na rocha? Ou você tem sido preguiçoso? Como é que você, sacerdote do lar, como é que você, mulher, tem se comportado na sua casa? E o Senhor nos faz essa pergunta essa noite, e Ele me faz também. E, amados, a palavra fala, que o fato da gente construir a nossa casa na rocha não vai nos afastar de passar pelas tempestades. Nós precisamos ter isso muito em mente. Porque nós firmamos a casa na rocha, mas virão as tempestades. Os ventos virão. Virão as chuvas. E há ventos e tempestades que fogem do nosso controle. Há situações, por exemplo, de mulheres que querem gerar filhos e não podem. E alguns aqui conhecem o meu testemunho e sabem que eu fui, diagnosticada como mulher de idade avançada e como aquela que até poderia ter filhos, mas era velhinha demais. Mas disseram a mesma coisa para o Edson, tá? Eu já era idoso também e não tinha qualidade mais para ser pai. Mas não nos intimidou. Pelo contrário, nos motivou a fazer valer o que acreditamos. Acreditar que Deus está à frente. Amém. Glória a Deus. Não vamos nos aprofundar muito, mas só para resumir, foi joelho no chão, determinação.
fincar a casa, o alicerce, o invisível alicerce na rocha. E a gente perseverou, e Deus nos abençoou. João Pedro está aí, está na salinha, para não deixar a gente mentir. Mas, queridos, algumas vezes pode ser uma enfermidade, pode ser uma doença, algo, né? Um dos dois adoece em casa, pode ser um filho nosso. Um ponto pouco tratado nas igrejas, mas que é real. Algum problema na sexualidade do casal, impotência sexual, frigidez da mulher, pornografia. Infelizmente, no nosso meio, nós temos ouvido falar desse tipo de problema, dessa tempestade, dessa chuva que tem assolado as famílias. Às vezes é uma possessão demoníaca em nossos filhos, uma escolha sexual que nós não desejávamos, um caminho de prostituição, de drogas. E nós sabemos que é possível amar as pessoas, independente do comportamento delas, né? Não fosse assim, as mães não visitariam os filhos presidiários, porque Deus, Ele ama, Ele é simplesmente apaixonado pelo pecador, Ele abomina o pecado. Então nós, como mães e pais, nós precisamos entender que podemos estar passando por essa tempestade, mas que o Senhor, Ele está cuidando, principalmente quando Ele é a rocha que sustenta a nossa casa. E nós podemos também passar pelo vento da crise financeira. E quantos casais também estão em desajuste na vida financeira, sem saber administrar, deixando brechas, não obedecendo aquilo que o Senhor coloca, aquilo que o Senhor diz que deve ser observado como mandamento. Então, mesmo firmados na rocha, podem surgir esses problemas, mas quando nós estamos firmados na rocha, o nosso casamento resiste, né? A casa pode sacudir. Achei tão linda essa imagem, né? E eu já guardei aqui no meu Winchester, porque eu disse que a minha casa está assim, sabe? Sobre as nuvens, numa rocha. A nossa casa, a gente precisa ver a nossa casa com esses olhos espirituais. Nós precisamos olhar para o nosso lar e ver a nossa casa perto do Senhor, ver os nossos filhos, os nossos maridos perto do Senhor, para acima das nuvens e vivendo o reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos ser estes que têm esses olhos, sabe? Que nosso casamento, ele pode até sofrer uma crise, mas não vai cair. O divórcio não é projeto de Deus para o casamento. Mas tem muitas pessoas, queridos, muitas pessoas mesmo, sem entender o papel do Criador, sem entender quem foi que planejou, quem foi o arquiteto. E às vezes a gente acha bonito dizer que tem fé, mas não vive pela fé. Ouve e não pratica. Ouve e é como aquele que, né, ele ouve e não escuta. Ouve e não tem transformação na nossa casa. E nós sabemos que muitas vezes não é fácil, mas nós temos sido ensinados dia a dia aqui na igreja. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de poder aqui nessa casa ter a oportunidade de ler a palavra todos os dias e ter um manancial da palavra para eu beber, para nós bebermos, para nós crescermos, para nós nos desenvolvermos. E nós não podemos desprezar isso, queridos. Nós não podemos desprezar isso na nossa casa. Simone, mas não dá tempo. Amados, vocês vão dizer assim, eu já ouvi isso. Estou cansado de ouvir isso. É sobre prioridade. Olha,
A gente está estudando aí no Mício sobre os pequenos grupos, sobre as células, sobre as igrejas nas casas. E eu voltei a estudar sobre isso e há uma conexão tremenda, né? O Martinho Lutero é quem fala isso. Ele diz que para os ocupados, invista mais tempo em ler a palavra. Invista mais tempo em oração. E Deus chama as famílias hoje, porque Deus, também é uma frase que vocês já ouviram muito, Deus realmente não procura desocupados, sabe? Deus procura pessoas muito ocupadas mesmo, que é para a gente dizer assim: Senhor, és a minha prioridade, és a prioridade da minha casa. Senhor, sim, quando eu invisto, porque eu não uso a palavra gastar tempo, nem para o Senhor e nem para a obra. Quando eu invisto mais tempo, Pai, em orar, em estar na Tua presença, é quando o dia flui. Queridos, façam o teste, diga assim: hoje eu tenho que fazer tudo isso e eu vou reservar um tempo. No começo da manhã, preferencialmente, o que não quer dizer que você não esteja livre para fazer no horário que ficar melhor para você. E depois nos conte aquilo que o Senhor fez. Quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais as coisas fluem, mais Deus dá discernimento. E nós precisamos fazer isso, buscar a sabedoria do Senhor. A palavra de Deus em Provérbios diz, Provérbios 24:3 diz: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Veja que não é com mais inteligência, porque nós temos pessoas muito inteligentes, pessoas muito ricas, pessoas milionárias que são miseráveis, porque não conhecem ao Senhor. Isso não é uma regra, mas nós temos muitos que querem ficar vivendo e fazendo do seu jeito, sabe? Dando aquela adaptada na palavra, sabe? Sim, Senhor, eu te obedeço até onde me convém. Mas nós precisamos lembrar da palavra que Deus liberou para Moisés. Lá em Êxodo. Deus lá em Êxodo 25:40 disse: atenta, pois, para que faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Deus diz a Moisés: faça conforme o modelo que eu te mostrei, Moisés. E Deus, na Bíblia, Ele estabelece exatamente aquilo que Ele deseja para a família. Qual é a postura que Ele deseja de homens e mulheres de Deus. E nós temos ouvido o que temos feito. Temos sido esse homem sábio, prudente. Quem somos nós? E o Senhor essa noite nos pergunta, o Senhor nos cutuca para isso. Porque às vezes o nosso casamento está bonito, está funcional, está inspirando segurança. Eu afirmei, mas é uma pergunta. Está bonito, está funcional, está cumprindo a função para a qual o Senhor fez o casamento, a família, criou o homem, criou a mulher. E nós precisamos ser muito cuidadosos, não é, Edson? Com isso, muito cuidadosos, porque tem filhos que estão desistindo de casar, queridos. Tem filhos que estão desistindo de casar. Isso é muito sério. Quando os filhos veem um ambiente familiar que não inspira, eles dizem: não quero essa vida para mim, o futuro. Eu prefiro não casar do que viver com meus pais dessa forma. É muito preocupante que a população tem crescido numa velocidade bem menor. Apesar de termos uma população maior, os índices do IBGE informam aí que houve uma desaceleração na natalidade que preocupa. Vamos ter futuramente uma população de idosos sem uma perspectiva de jovens que venham substituir. Porque tem gente que está vendo filho como trabalho e está esquecendo que os filhos são bênção do Senhor. Tem gente que diz assim: não,
ver uma irmã corajosa, cumprindo o propósito do Senhor, multiplicando, frutificando e dizem, louca, é louca. Alguém recentemente me falou, você já tem uma filha adulta, com uma criança, um bebê, você é louco, você é louco. Você não sabe que criança é um trabalho, vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar seus projetos. E eu bem sei, se eu não tivesse firme na rocha, eu poderia até me intimidar com esse tipo de atitude, de colocação. Para quem tem o alicerce na rocha, e principalmente a família alicerçada, não se intimida com esse tipo de colocação. Você sabe a bênção que tem, a bênção que Deus está derramando na sua vida. E nós precisamos nos perguntar mesmo, qual é de verdade o alicerce da nossa casa? Tem sido o seu eu? Sua vontade? Sua falta de paciência com sua esposa ou sua falta de paciência com seu esposo, mulher? Quem é você, homem? Quem é você, mulher? O insensato ou o prudente? Sua casa está fincada na areia ou na rocha? Porque foi o que eu disse. As pessoas acham muito bonito dizer que Jesus é a minha força, eu tenho a minha casa alicerçada na rocha, mas tem ouvido a palavra de Deus e praticado as palavras? Porque não é só ouvir, é praticar. E sim, quem me conhece, os meus alunos sabem, porque tem que ser ouvir e praticar. Não é só ouvir. Vamos repetir isso? Ouvir e praticar. Queridos, o crente, como o povo diz, tem que temer e tremer, porque tem que praticar, queridos. Nós não podemos, viver no raso. Não podemos viver no raso. Nós precisamos compreender que casamento é coisa séria, que casamento não dá trabalho, Edson. Dá muito trabalho. Muito trabalho. E digo assim, o meu casamento é resultado de muito trabalho. Com muito orgulho, com temor e tremor ao Senhor. Eu sou feliz pelo trabalho que eu tenho e pelo trabalho que o meu casamento dá. Olha, dizem que eu me sinto em família, sabe? Eu não negocio com dizer que eu sou Luz, que eu sou da família Luz, porque, de verdade, meus irmãos, eu amo vocês como minha família. Eu amo vocês como minha família. E para minha família eu quero o melhor. Para vocês, meus irmãos, eu quero o melhor. Para suas famílias, a minha família quer o melhor, sabe? E esse investimento que a gente faz na nossa família, na nossa casa, que o Edson faz, ele é um grande investidor na família, porque eu não sou muito fácil. Não contem para ninguém. Mas vai divulgar as particularidades. Eu não vou divulgar, mas eu vou dizer para vocês que algo que me quebra mesmo no meu marido é a questão da conversa, do diálogo. E eu sei que talvez possam haver mulheres aqui, né? Ou talvez homens, acontece também na via contrária, que possa ter dificuldade com comunicação e com diálogo em casa. E isso acontece. Mas eu quero te encorajar a orar, a apresentar ao Senhor, a dizer mesmo, Deus, destrava a língua dele, Pai. Para ele falar, para ele se comunicar, para eu entender o que é que ele está sentindo. Mulheres, há poder nisso. Eu orei nisso, eu perseverei, eu ainda estou perseverando e eu tenho tido resultados com isso. Mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm.
Aleluia. Então eles começam a falar, peçam sabedoria ao Senhor, um e outro. Abaixo de Deus, as mulheres. Ele é sempre assim, muito gentil. Então, como nós estávamos dizendo, voltando, a palavra precisa ser ouvida, ela precisa ser praticada, mas nós sabemos que nós, como seres humanos, na maioria das vezes nós gostamos de dar algumas desculpas, né? Desculpas esfarrapadas, aquelas desculpas onde a gente quer culpar o outro pelas coisas que não aconteceram, por aquilo que não foi feito, né? Muitas vezes nós somos orgulhosos no casamento, na nossa casa, nós somos egoístas, nós somos aqueles que, sabe, que lançam palavras de morte. Olha, lá no congresso tinha um irmãozinho, eu voltei com o que o irmão fazia, num congresso assim com 1.200 casais, só se ouvia a voz dele. Meu Deus, e palavras de morte, palavras assassinando homens, palavras assassinando mulheres, porque nós temos esquecido de elogiar. Nós temos esquecido de encorajar. Nós pegamos a fraqueza do outro, porque todos nós temos pontos fracos e pontos fortes. E a gente pega a fraqueza do outro e escarnece. E depois não entende as esterilidades na nossa casa. Né? Mulheres como Mical. E às vezes sua esterilidade, mulher, não vai ser uma esterilidade como foi a de Mical, de não ter filhos. Você pode ser estéril de não ver a sua casa frutificar, por falar mal do seu marido, por não gerar seu marido no secreto, por não pedir ao Senhor pelos ajustes, né? Por não abençoar os filhos, por não acreditar que Deus faz a obra, mas você tem que fazer a sua parte, tem que estar no secreto, vigilante, sendo merecedor da bênção, fazendo por onde, fazendo a sua parte, edificando. A edificação da casa na rocha não é só uma vez, porque você construiu a sua casa, está imune aos intempéries. São todos os dias você tem que continuar a edificação. Tempo de mesa, reunião com a família, ajuste das diferenças, determinação e ação, oração, fé. Deus faz a obra, mas você tem que fazer valer que você é o caminho para que Deus faça a obra. Amém, queridos. Nós separamos aqui uma fala, né, do pastor Josué Gonçalves. Esse encontro que nós fomos é do ministério dele, né, do Amo Família. E ele tem uma frase tão forte. Nós vamos ler aqui para os irmãos. Essa frase, ela é um trecho, na verdade, nos fala sobre essas desculpas que nós damos. E o Senhor nos chama essa noite para parar de dar essas desculpas. Agora, olha o quão forte ele afirma sobre as desculpas. Ele afirma que as desculpas que nós nos damos para os fracassos na construção do casamento são como alguém que tem um câncer e toma aspirina para aliviar as causas da dor. As desculpas são a aspirina do diabo. Mascaram a dor da culpa e te mantém doente, passivo e conformado. Isso é muito... É daqueles exemplos bem hard, né? Bem pesados, né? Dar desculpa é como você dar o remédio errado para a doença. É como você saber que tem algo a ser tratado em sua casa e você literalmente empurra com a barriga. É relativizar a coisa séria. E Edson já falou que muitas vezes nós vamos nos fazer perguntas, né? Vão ser feitas perguntas e nós precisamos cuidar. E se você hoje perguntasse a um de seus filhos: filho, quando você olha para papai e mamãe ou quando você olha para os seus pais,
Você vê um casamento feliz? Você vê que nós somos felizes? Você vê que nós fazemos parte? Então, nós precisamos, querido, ter coragem de fazer esse tipo de pergunta. Nós precisamos ter coragem por amor ao outro, de perguntar à minha esposa: onde é que eu preciso melhorar, meu marido? O que é que podemos ajustar? Onde é que não está agradando? Nós precisamos ter essa coragem, queridos. Nós precisamos ter o coração quebrantado na nossa casa. São os sentimentos, né? Nós vimos na semana passada os frutos do Espírito, né? Cativar esses frutos em nosso lar, em nosso casamento, nos faz crescer de forma poderosa. E a palavra de Deus nos lembra, e é importante a gente saber disso, né? Edson já falou, casamento dá trabalho. E um casamento alicerçado na rocha dá muito trabalho, queridos, porque eu amo ao Senhor, porque Ele não nos engana. Deus é um Pai muito franco, é um Pai muito amoroso, mas é um Pai muito franco. E a palavra dele nos diz, em Mateus 7 também, lá no 13 e 14, ele diz assim, ele diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram nela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que o encontram. E nós precisamos entender que no casamento, firmado e alicerçado na rocha, nós temos que passar pela porta estreita. É essa porta estreita que nos leva à vida. É essa porta estreita. Não queira atalhos no seu casamento. Não queira colocar gambiarras. Não queira fazer de qualquer jeito aquilo que Deus já disse que precisa ser feito com excelência. Você precisa se entregar de todo o coração. Olha, o Senhor lhe entregou o maior projeto da sua vida. Eu penso que sim. Depois da sua salvação, que é individual. E você precisa cuidar de salvar a sua casa. Sim, é Deus que salva. Mas você precisa ter atitudes práticas para fazer a diferença na sua casa. E veja que quem pratica, ouve, batalha, se arrepende, pede perdão, ora, faz uma nova tentativa, não desiste, persevera. Olha, Deus não é um Deus de divórcio. Nós não podemos admitir esta palavra em nossa casa. Nós temos que resgatar o nosso casamento se tem algo errado. Os nossos filhos. E agora o Senhor me lembrou de algo que não está escrito ali. Me lembrei de Cláudia. Não sei se ela está aí. Um dia uma irmã estava conversando comigo e eu disse a ela disse: eu acho que meu casamento não dá certo. Eu disse: fale com o irmão que você quer namorar de novo. Que você quer voltar àquele tempo em que vocês, sabe, conversavam horas e horas e não se cansavam. Ou seja, volta ao primeiro amor. Isso mesmo. E queridos, nós fomos tão confrontados nesse congresso. Nós tivemos assim muitas confirmações e tivemos pontos de confronto mesmo, do Senhor nos dizendo: eu quero que vocês cresçam nesse ponto. E a gente, nós fomos perguntados. Vai fazer para os irmãos a pergunta, Edson, que fizeram para a gente lá. É em amor, viu, queridos? É em amor, não fiquem. Quem de vocês é preguiçoso? É muito sério, dá para refletir. Então, a palavra que finalizou o congresso, vamos falar rapidinho, por conta do tempo, não dá para... A última palavra do congresso foi preguiça. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que os meus irmãos da luz estão preparados para se autossondar? Porque eu disse, eu estou sendo um pouquinho preguiçosa. E foi um estica, né? Como o pastor Sid Clay gosta de dizer, fomos esticados lá. Porque a preguiça, ela é um pecado. E ela nos impede de usufruir.
E como assim, Simone? Em que sentido você quer falar? O que é que isso se aplica à família? É porque nós temos achado que está tudo bom. Sabe, a gente diz assim, tá bom, mulher. Pra que isso tudo? Tá bom, não vamos fazer mais coisa não. Isso vai dar cansaço. E Jesus é aquele que nos ama tanto. A gente vê, né, na caminhada dele na palavra, ele com os discípulos. E ele é aquele Deus que confronta. Em muitos momentos ele é amoroso, mas em muitos momentos ele confronta. E ele diz verdades às vezes que são duras de engolir. E está lá em João, Mateus, quando ele diz assim: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, ele não tem parte comigo. Olha, queridos, isso se comunica tanto com esse tema de família. Porque Deus, ele abomina aquele que negocia com o que é princípio, com aquilo que é verdade que precisa ser levada para a nossa casa. E eu acho sensacional. Eu gosto muito de Pedro, não é à toa que o meu filho chama João Pedro. Quando Pedro, em meio a tantas coisas que o Senhor disse, Pedro chega para o Senhor e diz: para onde eu irei, Deus, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós precisamos ser esses da porta estreita mesmo, sabe? Com a nossa família agarradinho, sem soltar, passando pela porta estreita, porque é a porta que vai levar vida para nossa casa. É a porta que vai fazer diferença na nossa família, que vai alicerçar a rocha, que é Cristo Jesus. E nós temos que ser essa família que diz: para onde eu irei, Deus? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Está difícil, mas Deus promete. Ninguém mais tem a palavra de vida eterna. Vamos agarrar os nossos filhos, irmãos, parentes, irmãos da igreja. Não vamos deixar eles se perder na porta larga. Vamos agarrar, vamos levar eles com convencimento, com esclarecimento, mostrando a clareza da palavra, simples e objetiva, como o pastor tem nos dito. A palavra é muito simples, mas a porta é estreita. Vamos batalhar para levar todos pela porta estreita. Não vamos deixar perder ninguém. E queridos, não ser preguiçoso é ser excelente. É não se conformar com qualquer coisa em nossa casa. É não se conformar com qualquer oração. É não se conformar com qualquer tempo de comunhão. É buscar excelência. É de todo o coração. É algo que é presente de Deus para nós. E algo muito interessante que foi tocado lá é como deixar, de ser preguiçoso. E ele colocou, o Douglas, ele disse assim: olha, para a gente deixar de ser preguiçoso, nós temos que mudar a nossa forma de enxergar a vida, sabe? Nós temos que mudar a forma de enxergar a vida, porque existe uma forma errada, uma forma hedonista, uma forma de nascer para ser feliz. Nascemos de fato. Porém, nós precisamos cuidar, porque a nossa felicidade, ela tem que bater com os propósitos do Senhor. Não é um carpe diem, faço o que eu quero, faço como eu, sabe, o Senhor, o meu Deus, é abundante e eu faço de qualquer jeito. Não é assim, queridos. Mas tem uma forma verdadeira de enxergar a vida e que nos tira dessa zona de conforto, dessa zona de preguiça, dessa zona de dizer: não estou orando porque não tenho tempo. Que é quando nós olhamos pela verdade da palavra, pela verdade bíblica, pela verdade que alicerça. E como assim, Simone? Quando a gente passa a enxergar as coisas como missão, como propósito do Senhor, sabe? A gente já não enxerga mais filhos como que dá trabalho,
Filhos são herança do Senhor. Filhos são uma missão que o Senhor nos entregou. Casamento é uma missão que o Senhor nos entregou. E quando nós entendemos isso, nós nos esforçamos, nós damos o nosso melhor para cumprir o propósito de Deus em nossa casa. E uma outra coisa poderosa para nos tirar da preguiça é mudar a forma de enxergar o amor. Porque amar também dá trabalho. É uma decisão, mas dá trabalho. E dá trabalho por quê, Edson? Porque você tem que se desenvolver para suportar as dificuldades e poder ser um suporte para os outros. A gente recebeu essa mensagem do Douglas Gonçalves. Ele diz assim: o amor é a vontade de se desenvolver para suportar o seu desenvolvimento, para ser suporte ao desenvolvimento dos outros. Ou seja, vai por terra o egoísmo. Mesmo que você melhora, não é para você, não é para a sua glória, é para você servir, para ser menor de você e mais de Deus. Amém. Queridos, agora vamos finalizar de verdade. Enquanto a gente estava repassando a palavra, o Senhor me lembrou de um vídeo. É bem curtinho, tá? Não vai tomar muito tempo. Esse vídeo ele foi veiculado aqui no Congresso de Casais, Casamento Indestrutível. Esse texto foi o Senhor que me entregou, não são palavras inéditas, não é nada que vocês não tenham ouvido, mas enquanto eu escrevia, eu realmente me derramei em lágrimas, e eu creio que é uma mensagem que o Senhor quer entregar também para a igreja, um resumo do que nós não podemos nos esquecer. Se estiver pronto, o pessoal da mídia pode liberar aí o vídeo. Passando ao longo dos anos por um processo de fragmentação, nega-se a dependência, o compromisso, e os casais não vivem a aliança da forma como Deus concebeu. Indestrutível é algo forte, alicerçado, construído numa base que não rompe. Ela dilata, trinca, estremece, mas não se abala, pois os construtores caminham lado a lado com o grande arquiteto, com o construtor, o mestre e a razão de ser de tudo, a rocha inabalável que é Cristo Jesus. Não há casamento indestrutível sem a rocha. Casamento indestrutível é lembrar do propósito de Deus para o matrimônio. Para Deus, casamento é indestrutível. É até que a morte os separe. Assim, em tempos em que valores e princípios bíblicos estão se relativizando e sendo subvertidos, em tempos em que muitos propagam que o mais importante é a própria felicidade e não obedecer ou fazer a vontade de Deus, em tempos em que casais se esqueceram que casaram para, antes de ser felizes, devem fazer o outro feliz, pois amar é uma decisão e não sentimento. Deus está buscando casais, homens e mulheres que se levantam como Neemias, com o ideal de resgatar, restaurar, alicerçar, levantar, fortalecer e reconstruir muros da graça de Deus. Muros de amor, muros de diálogo e comunicação, muros de busca de intimidade e relacionamento, muros de confiança, muros de respeito, muros de perdão, muros da busca da felicidade um do outro e em Deus. Muros que protegem as famílias e casamentos do sistema do mundo, sem negociar princípios e valores bíblicos. Casais que levantam muros fincados e alicerçados na rocha indestrutível e inabalável. E para se posicionar como Neemias, que você foi chamado para se alistar ao exército da família e dos matrimônios indestrutíveis. Amém. Amém. Quem deseja se alistar nesse exército? E nós não poderíamos terminar essa palavra sem falar desse homem de Neemias. Porque Deus deseja, eu já falei isso aqui quando eu ministrei na quinta-feira, no mês da família. E eu volto a dizer, o Senhor me lembrou sobre isso. E o Senhor disse, entrega isso também para a minha igreja. Deus quer que cada um de nós se levante como Neemias. Nós sabemos que os muros estavam destruídos em Jerusalém. E Deus, Ele moveu o coração do rei e Neemias voltou. Porque Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem que orava, que jejuava, que buscava.
E o Senhor respondeu às orações dele. E quando ele chega em Jerusalém, ele faz um passeio ali por Jerusalém. E os muros destruídos. E nós queremos finalizar essa palavra com a passagem de Neemias 4:14. Onde diz: fez uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Nós somos, amados, esses reconstrutores. Nós somos esses que foram chamados para levantar esses muros que o Vídeo falou. Deus chama a igreja essa noite, chama as famílias e diz: reconstrói, restaura a sua casa, fortalece, retoma aquilo que você parou de fazer. Orem juntos. Há poder quando vocês oram juntos. Nós queremos chamar os nossos pastores aqui. Pastor Ricardo, eu sei que a pastora Paulina não veio, mas eu quero o senhor aqui também com a gente. Para orar pelas famílias. Para orar pelas famílias, pastores.